Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, nós vamos refletir na palavra de Deus, pensando um pouco mais no livro dos Salmos. Nós vamos ler apenas um versículo no Salmo 44. O versículo 8 da palavra de Deus diz o seguinte: Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Em Deus nos gloriamos o tempo todo. Estamos meditando no livro dos Salmos, baseado neste livro, Um Ano com Salmos, de Elbelém César. E nós vamos pensar hoje sobre adoração e súplica. Interessante, o salmista ele diz que em Deus nos gloriamos o tempo todo. Quando a gente continua lendo este salmo, Salmos 44, chegando lá no verso 15, o salmista ele fala algo bem interessante e que parece ser contraditório ao que ele disse aqui no verso 8. Lá no verso 15 ele diz: Sofro humilhação o tempo todo, e o meu coração está coberto, e o meu rosto está coberto de vergonha. Ora, gloriamos em Deus o tempo todo ou sofremos humilhação o tempo todo? Não há nenhuma contradição nesses dois textos. Interessante é que o salmista está dizendo que nós podemos sofrer as duas coisas. E nós sofremos as duas coisas. Porque na continuação do texto, lá depois do verso 15, quando ele diz que ele sofre humilhação o tempo todo, no versículo 16 ele fala que ele sofre por quê? Por causa da zombaria dos que censuram e do que os que provocam a ele, por causa do inimigo que busca vingança. Então, assim, ele sofre humilhação o tempo todo pelos seus inimigos. Isso acontece com você? Acontece comigo também. Sofremos humilhação o tempo todo, porque nós cremos em Deus, porque nós temos uma fé. Sofremos humilhação o tempo todo porque nós temos princípios. Às vezes, nas dificuldades da sua vida, você vai sofrer algumas humilhações, você vai ter o seu rosto coberto de vergonha. Quando você passar por tudo isso e você ter a vitória sobre essas situações, você vai dizer o que o salmista disse no verso 8: Nos gloriamos o tempo todo em Deus e louvamos o teu nome para sempre. A nossa vida é assim. Isso é normal. Em alguns momentos nós vamos sentir o nosso rosto sendo humilhado. Nós vamos suplicar a Deus. E em outras ocasiões nós vamos adorar a Deus. Isso é normal. Depois das humilhações, quando nós passamos, nós nos alegramos e adoramos ao Senhor. Isso é maravilhoso. Pior seria se você não tivesse alegria após passar por momentos de tristeza. É sempre assim. Passado o medo, vencido as circunstâncias esmagadoras, resolvido todos os nossos problemas, nós damos graças a Deus pela misericórdia dele sobre nossas vidas e por isso nós o adoramos o tempo todo. O salmista, ele está dizendo de duas situações, presente e passado. No presente ele estava sofrendo humilhação pelos seus inimigos, mas quando ele olhava para a intervenção divina em todas as situações que ele já viveu, ele diz: nós glorificamos a Deus o tempo todo. Na sua vida não é diferente. Você gloria a Deus o tempo todo, porque o tempo todo Deus cuida de você. O tempo todo eu louvo e glorio ao Senhor na minha vida, porque o tempo todo Deus cuida de mim. Mesmo nos momentos de humilhação e sofrimento, Deus está cuidando de você. Que Deus o abençoe. Eu quero orar por você neste momento.
Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, coloco diante da Tua presença, Senhor, a minha gratidão. Eu louvo ao Senhor o tempo todo, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pelo frio. Obrigado pelo vento que sopra, pelo calor que aquece. Obrigado pela água, obrigado pelo alimento, ó Deus. Obrigado, Senhor, por poder abrir os olhos e contemplar as maravilhas de Tuas mãos refletidas na natureza. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha família, Pai. Obrigado pela minha parentela. Obrigado pelos familiares da minha esposa. Obrigado pelos meus colegas de trabalho. Senhor, obrigado pelos pastores, os meus colegas que dedicam sua vida, as suas vidas, ó Deus, a conduzir o rebanho do Senhor. Deus, coloco diante da Tua presença a vida dessas pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo esta mensagem, ó Pai. Que eles possam saber que mesmo nos momentos de humilhação, quando eles parecem estar o tempo todo sendo humilhados, eles possam dizer e louvar ao Senhor, porque mesmo nestes momentos, o Senhor tem guardado a vida deles. Nós louvamos e adoramos ao Senhor o tempo todo, porque o tempo todo o Senhor está conosco, nos guardando e cuidando de nós. Deus, fica conosco, ó Pai, nos dê um dia maravilhoso na Tua presença. Abençoa as pessoas que estão, ó Deus, precisando da Tua graça. Aqueles que estão enfermos, cura cada um deles, ó Deus. Restaura a saúde, restaura o vigor de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Aqueles que estão abatidos, Senhor, que o Senhor possa dar ânimo a cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão em fase de em depressão, que o Senhor possa tirá-los dessa situação, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida dessas pessoas. Levanta-os, ó Deus, dai ânimo a cada um deles, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós devemos ter ânimo, porque no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu o mundo e é nisso que nós confiamos. Obrigado, Deus, pelo Senhor poder nos atender quando nós colocamos diante da Tua presença. Senhor, cuida, Senhor, das pessoas que precisam de um refrigério. Leva o bálsamo a eles, ó Deus. Tanto Santo Espírito de Deus, aqueles que ainda não se renderam aos Teus pés. Leva-nos, ó Deus, a falar com essas pessoas. Leva esta mensagem, ó Deus, às pessoas que precisam ouvi-la, ó Pai. Faça-me um instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para a transmissão da mensagem do Senhor. Sem Ti nada somos. Sem Ti somos humilhados o tempo todo pelos nossos inimigos. Mas como nós sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, por isso nós o glorificamos o tempo todo. Obrigado, Pai. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos e queridas, que Deus os abençoe, que você possa compreender que nos seus momentos de angústia, Deus está presente e você deve glorificá-lo o tempo todo, porque até nessas situações Deus cuida de você. Que Deus o abençoe.